Quem é esse sujeito? Colagem da experiência cinematográfica doméstica apenas do telefone. Sim, close, muito perto. Eu mesma sou de fazer muito isso. O que os filmes Culpa e Buscando têm em comum? Será que é apenas o ano do lançamento? Será que é porque tem nomes estrangeiros à frente da direção? Por que a gente deveria fazer uma maratona dessas pérolas da produção independente? Se você quer se apropriar comigo desta nova maratona mexilhada, vem comigo! Se tem uma coisa que é melhor do que assistir um filme que balança as nossas estruturas, é assistir mais de um filme um atrás do outro, isso mesmo, que balança as nossas estruturas. Mas muita calma nessa hora. Montar uma maratona perfeita não é uma tarefa fácil. Na verdade, ela é bastante difícil, porque a gente tem que considerar várias coisas para montar essa maratona perfeita e usar ela para salvar o nosso final de semana. Podem ser produções que têm o mesmo ritmo, produções do mesmo gênero, ou até produções que têm propostas cinematográficas complementares. Os critérios não têm limites. Pode ser filmes com o mesmo diretor, filmes que têm o mesmo ator como protagonista. E eu estou aqui para convidar você a se apropriar comigo desse assunto para encontrarmos maratonas mexilhadas maravilhosas. A nossa primeira vai ser a maratona Culpa e Buscando. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like e vem se apropriar comigo. Para começar essa tarefa da bricolagem da experiência cinematográfica doméstica, eu vou falar para vocês rapidinho do que se trata o filme Culpa. Então, Asghar é um policial que se encarrega da tarefa de fazer a triagem das chamadas de emergência. Depois de receber a ligação de uma mulher sequestrada, o sistema de recepção de conexão cai subitamente, certo? E então ele fica completamente desesperado. A gente acompanha a trajetória desse policial angustiado que tenta resgatar essa mulher misteriosa munido apenas do telefone. Esse filme é um ensaio maravilhoso e até mesmo tocante de como é possível você criar um filme com muito pouco, conseguir construir a narrativa com pouquíssimos elementos visuais. Tá legal. Vocês podem até me dizer que o filme Dogville, do Lars von Trier, já é o ápice desta saga em busca da essência da narrativa cinematográfica. Só que o que acontece nesse filme do Lars von Trier é que, de fato, os personagens com alguns indícios, né, tipo alguns gestos, ações, falas, vão dando pra gente sugestões de como devemos, na nossa imaginação, projetar vários cenários. Então, na verdade, a gente está falando, no caso do filme do Lars von Trier, de como a gente consegue, com a imaginação, criar todos os elementos visuais que a gente precisa para construir o filme. Neste caso, do filme de 2018, que é o segundo longa-metragem do cineasta dinamarquês Gustav Müller. Eu acho que ele não é dinamarquês. Eu vou verificar isso, vou soltar aqui na tela qual é a nacionalidade dele, dinamarquês ou outra coisa. Mas enfim, no caso do filme do Gustav Müller, a gente vê um cenário bastante realista. A gente está ambientado dentro da delegacia, de fato, só que a gente não sai muito dessa atmosfera. Nós acompanhamos o policial em tempo real, enquanto ele vai lidando com esses eventos e tenta resgatar justamente essa mulher misteriosa que está sequestrada, certo? Então, só por conta disso, a gente vê como ele consegue criar
uma ambientação, um clima mesmo de tensão, thriller, suspense, apenas dentro da própria sala, dentro do departamento de atendimento à vítima, certo? Isso que torna o filme muito interessante. Nós sentimos a claustrofobia do ambiente fechado da delegacia e a gente acompanha muito de perto, torce pelo policial enquanto ele luta para conseguir resolver o caso, mesmo com poucos recursos da própria instituição policial. Uma coisa é que o diretor criou um paralelo entre os recursos visuais que nós temos e os próprios recursos que o policial dispõe para conseguir solucionar o caso é muito parecido. Eles estão completamente atrelados, porque a gente também não consegue ver, a gente também não consegue acessar os recursos possíveis que poderiam resolver o problema rapidamente. E a gente acompanha o policial completamente assim, em close, muito perto, nós estamos de mãos dadas com ele o tempo inteiro, vendo o suor dele escorrer pela testa, a gente vê um espasmo da sobrancelha, a gente vê a boca seca dele, de tão apavorado que ele fica, e a gente já percebe, justamente por esse jogo de falta dos recursos, de falta de possibilidade de ampliação das ações, que é o que a gente tem inclusive na própria câmera, dentro do próprio roteiro, da estrutura do roteiro do filme, a gente vê que é um personagem que não confia nos procedimentos administrativos. E ele próprio está sofrendo por um processo por conta de algum incidente que nós não sabemos de cara, só vamos descobrir no final do filme. Ele está passando por algum incidente e está sendo julgado por esse incidente, que parece estar muito relacionado ao fato de que ele não confia, de fato, na polícia para resolver o problema. E ele acha que tem que fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente vê ele com o telefone tentando falar com as outras pessoas do outro lado da linha e resolver ele mesmo os dilemas e os mistérios que estão por trás desse crime, que é muito maior do que primeiramente aparece. Por conta dos closes, a gente não tem muita diversificação de cenário. A gente acompanha muito de perto esse protagonista e a gente tem um avanço da narrativa de acordo com o que a gente ouve do outro lado da linha. E a gente acaba tendo as mesmas conclusões que ele, porque assim como o personagem principal, a gente só tem acesso ao que está acontecendo do outro lado da linha, ao que transparece pelo outro lado do telefone. Como eu falava, a direção utiliza primorosamente, um desses filmes que vale assistir só pelo virtuosismo da direção. Ele utiliza as próprias câmeras e os enquadramentos da câmera para expressar de quem é esse personagem, quem é esse sujeito que é o nosso protagonista, e que a gente vai descobrindo as camadas dele aos poucos enquanto vai se desenvolvendo o caso, Fica muito evidente, por exemplo, a solidão do personagem pelos close-ups, pela manutenção ali do close-up em que ele se sente isolado socialmente. Ele não tem em quem realmente confiar. E esse isolamento fica muito bem colocado nesse close, que fica em cima dele o tempo inteiro. É um caso maravilhoso, o filme vale a pena ver, nem que seja sozinho, sem fazer a nossa maratona mexilhada, porque você vê como o diretor consegue criar suspense, deixar a gente completamente imerso nesse clima de tensão e de precipitação do que vai acontecer, nesse clima de ansiedade, com pouquíssimos recursos visuais, se baseando muito, inclusive, na edição do som. É maravilhoso. Outra coisa que vale a pena comentar muito rapidamente, antes de a gente terminar esse caso aqui de defesa do primeiro filme da nossa maratona, é que esse filme não fica se baseando muito em diálogos explicativos
para conseguir seguir a narrativa, né? Ele não subestima o espectador de forma alguma, e por mais que a gente vá juntando as peças de forma muito errônea, por conta de ruídos da comunicação que aparecem, né, com a ligação, com a conversa pelo telefone, né, que é até uma coisa que a gente está acostumada a viver, ele não usa algum diálogo final para finalmente amarrar tudo, para finalmente explicar tudo. Ele consegue sustentar todo o desenvolvimento da trama pelos ruídos de comunicação, pelas falhas de entendimento que a gente consegue ter da história, justamente porque estamos isolados junto com o policial, justamente porque nós vivemos junto com ele um problema que é a instituição da polícia, né? E como se dão os procedimentos administrativos e burocráticos para conseguir solucionar qualquer caso, né? E até fazendo uma crítica nem um pouco óbvia, muito maravilhosa, que é o policial achar que ele tem que ser um agente da justiça com as próprias mãos, que no fundo ele não pode seguir a instituição, as regras e as diretrizes da direção. Ele tem que fazer tudo sozinho, resgatar as pessoas sozinho, como se fosse um herói acima da lei. Muito interessante, primeiro filme da nossa Maratona Mexilhada. O segundo filme da nossa maratona é Buscando. Com investigações e policiais que não estão indo a lugar nenhum. David Keane, interpretado por John Cho. Quem é que lembra dele do American Pie? Cara, eu tô ficando velha. A gente tá ficando velho, cara. Mas enfim, David Keane é um pai desesperado que busca pelo computador da sua filha fotos, vídeos e transações online a fim de finalmente conseguir identificar o seu paradeiro após ela ter desaparecido. O que torna o suspense desse cineasta estreante, Anish Chaganty, tão interessante é que ele, na direção, consegue formatar toda a narrativa cinematográfica em torno do uso das telas do computador da filha e de registros de outros dispositivos midiáticos, como, por exemplo, a câmera de vigilância. Este recurso para estruturar o roteiro nos coloca imediatamente do ponto de vista desse pai desesperado, o David Keane, e a gente acompanha a narrativa de forma totalmente subjetiva, porque a gente só consegue avançar na história de acordo com a forma como ele próprio vai avançando, né? A forma como ele próprio vai mudando o seu raciocínio. Então, o que é muito interessante não é necessariamente o uso dos dispositivos midiáticos, das tecnologias para desenvolver a história, mas porque a gente vai acompanhando o desenvolvimento do personagem através da forma com que ele busca informações sobre a filha. Quais os mecanismos de busca ele utiliza? A forma mesmo como ele digita as mensagens para ela, como ele digita os e-mails e, enfim, né, outras mensagens de texto para outras pessoas a fim de procurar saber onde ela está. E também é muito interessante porque é pelo modo como ele vai mudando as formas de busca, mudando os caminhos de investigação, que nós percebemos as transformações dentro do interior do personagem. E a gente vai entendendo tudo, não só porque a tela do computador mostra pra gente, mas porque a gente, acompanhando o raciocínio do personagem, consegue também inferir as mesmas coisas que ele está pensando, enquanto ele encontra a filha dele desaparecida. Podemos sim estar diante de um caso de serialização de um formato que funciona muito bem com o público porque é novidade, como é o caso do Found Footage, né, que é o filme que se baseia na compilação de vídeos e registros que tem uma cara doméstica, pessoal, pouco profissional, para criar uma novidade para um roteiro, um tipo de trama já muito batido.
Mas não é o caso desse diretor, pelo menos não neste filme, porque ele justamente se baseia nos meandros, nos cantos obscuros das redes sociais para desenvolver a trama. Então, ele utiliza a própria natureza das interfaces, desses dispositivos, dessas tecnologias de comunicação para fazer os pontos de virada do filme, que só são possíveis porque a gente está acompanhando a narrativa como um todo através das telas de computador, das telas de celular e outros dispositivos móveis, certo? Então, é preciso sim celebrar essa iniciativa, porque ele não está indo até o absurdo do uso desse formato, né, dessa forma diferente de contar histórias. Por exemplo, né, uma coisa que eu já vi 1 milhão de vezes até demais, é a pessoa ficar segurando a câmera, né, nesse found footage, ficar segurando a câmera, realizando um registro doméstico, mesmo diante de circunstâncias em que nenhuma pessoa ficaria segurando a câmera e ficaria filmando a situação. Ele não chega nesse limite, ele sempre vai guiando a gente pelos dispositivos de uma forma quase orgânica, sabe? A gente pede para ir para essa tela, a gente pede para essa interface. E o desenvolvimento da trama é todo baseado nas compreensões, no raciocínio possível de ser construído por conta da ambiguidade das tecnologias, por conta desses cantos obscuros, né, que eu mencionei, do uso das redes online para comunicação social. A construção do roteiro, ela realmente guia você por certas informações, ao mesmo tempo que, justamente pelo cenário hipermediático, que é o cenário da realidade virtual, né, do cyberespaço, a gente fica vendo várias pistas, vários traços de onde que a menina está, qual é o paradeiro, né, finalmente onde ela se encontra. Só que como a gente está acompanhando fervorosamente tudo pela perspectiva do protagonista, desse pai, a gente às vezes não consegue pegar essas pistas logo de cara. Mas é muito engraçado, porque assim que eu terminei de ver o filme, e fui procurar saber um pouco mais sobre ele, a gente vê que ele é um desses casos que parece que o cara é filho do Shyamalan e o filho do Hitchcock, porque ele fica dando indícios da onde que vai desencadear a narrativa muito antes da gente mesmo conseguir perceber. E é um exercício muito legal assistir o filme de novo, ainda mais se for o caso aqui da nossa maratona, porque a gente consegue pescar todas essas dicas com muita antecedência e a gente aproveita o filme a partir de uma outra camada, o que tem tudo a ver com as mídias sociais, né? O ambiente do cyberespaço, ele é uma profusão de referências, uma profusão de informações, e a gente não sabe muitas vezes por onde procurar. Então a gente meio que acompanha isso também. Tem lá umas informações que não estão em foco na cena, porque o pai não está de olho nelas, não está reparando nelas, mas que são fundamentais para a qualidade do filme. E agora, finalmente, por que vale a pena assistir esses 2 filmes em sequência? A minha recomendação é você assistir primeiro Culpa e depois Buscando. Primeiro Culpa porque ele é um filme muito rápido, ele é muito dinâmico, a gente acompanha em tempo real, né, o desenrolar da narrativa, né, realmente tudo acontece dentro de 88 minutos, que é o tempo de duração do filme, e ele tem uma coisa que ele é mais dinâmica, mais rápida, e ao mesmo tempo que Buscando, ele tem mais camadas narrativas, ele tem mais formas de interpretação, né, uma multiplicidade de formas de interpretação, e é um filme que pode ser avaliado por diferentes aspectos. Você pode gostar muito dele por causa justamente
justamente desse formato muito inovador de contar histórias. Você pode gostar dele por causa da edição, você pode gostar dele por causa da atuação maravilhosa de John Cho, né? Que também é o caso do Culpa. A atuação do protagonista tá muito bem desenvolvida, né? Até porque a gente acompanha tudo em close. Então, se ele tivesse ruim no filme, a gente não conseguiria sustentar a nossa atenção por tanto tempo, né? Mas a minha indicação é porque Buscando é um filme um pouco mais complexo em termos de camadas e você pode avaliar ele de outras formas, né? E é um filme também que ele termina num tom mais leve, né? Ele não termina tão apressado, tão corrido. Então, para você encerrar algumas horas longas assistindo o filme, eu acho que é uma boa pedida. Mas eu não respondi o que eu perguntei, né? Por que a gente deve ver esses dois filmes? Primeiro porque eles conseguem apresentar, fazer uma proposta muito inusitada de como construir uma narrativa, né? E do que é realmente relevante para você criar um clima de suspense. E aí eles acabam refletindo muito sobre o gênero de suspense, de uma forma muito refrescante, muito inovadora. E eu acho que a gente precisa, né, explorar outros caminhos do estilo suspense que não sejam já aqueles que a gente já está acostumado, né? Ele quebra muitas expectativas ao mesmo tempo que consegue sim, né, mobilizar as nossas emoções, as nossas sensações, fazer a gente ficar imerso dentro da saga desse protagonista, se importar com ele, mesmo a partir de uma estrutura de roteiro pouco familiar. O outro motivo é justamente esse, que eles procuram utilizar limitações, muito assim, entre aspas, tá? Eles pegam um tipo, né, uma coisa, um recurso narrativo e explora todos os desdobramentos desse recurso narrativo, né? No caso do Buscando, é o recurso de usar apenas as telas, ou seja, apenas a edição, o jogo de telas para conseguir fazer a gente entender a história e acompanhar a trajetória do nosso protagonista. No caso de Culpa, é um pouco mais óbvio, né? Porque a gente está dentro de um ambiente fechado, não temos muita variação de cenário e o próprio protagonista não interage muito com as pessoas. Então ele se baseia muito na edição de som, na direção de atores e sim, né, o pouco uso de recursos visuais é um dos motivadores para criar na gente esse clima de tensão, né? Então não são limitações que vão de alguma forma denegrir a nossa experiência como filme de cinema. Filme de cinema é ótimo, né? Como filme de suspense. Mas ele, na verdade, ele vai ajudar, ele escala o clima possível de suspense por conta dessa estrutura tão inusitada de roteiro e do uso, né, experimental mesmo desses recursos cinematográficos, que faz a gente pensar o que é realmente relevante para a gente contar uma boa história, certo? E por último, mais ou menos importante, eu acho que esses dois filmes trazem críticas sociais que não são muito óbvias, pelo menos não muito óbvias no sentido de que eu não vejo essas críticas com muita frequência no cinema. Primeiro que, né, no caso de Culpa, ele vai fazer uma crítica à instituição policial, mas não no sentido que a gente normalmente vê, que todo agente de segurança é corrupto, ou que a instituição policial ela age apenas em benefício próprio, ou por algum tipo de massagem no ego, sabe? Ela faz aquilo para manter uma autoridade, para se destacar, né, dentro da sociedade. Não, tem também uma incógnita muito mais profunda nessa instituição policial, que são os agentes de segurança acharem que eles têm que resolver o problema de todo mundo, né? Eles têm que fazer justiça com as próprias mãos, né? E são eles que vão salvar, resgatar as pessoas do perigo. E existe uma certa impossibilidade disso acontecer. O filme explora muito bem isso. No caso de Buscando, né, a crítica social maior
que é uma coisa até que eu... Ai, eu não gosto de Black Mirror, cara, eu preciso falar isso, eu não gosto de Black Mirror. Revelação do nada, né, no meio do vídeo, que tem nada a ver com Black Mirror. Mas é porque ele fala, o filme Buscando fala das mídias sociais, não através de um contraste de olha como antigamente as pessoas se comunicavam melhor, as famílias eram melhor estruturadas e agora ninguém se conecta, tá todo mundo isolado dentro do seu próprio celular. A crítica de Buscando é que nós projetamos uma diversidade de identidades para melhor se adequar à situação social que é criada por aquele aplicativo, por aquele site, por aquela mídia social. E a gente nunca de fato entra em contato com quem a gente é. E a gente, na verdade, fica essa coisa muito fragmentada, né? Em cada lugar a gente funciona de uma determinada maneira e nós nunca realmente temos um contato conosco. E a gente sente às vezes que a gente conhece muito bem uma pessoa, mas na verdade a gente conhece apenas um ângulo dela, né? E nas mídias sociais, dependendo da rede em que ela está inserida, ela age de uma forma completamente diferente, tem um comportamento às vezes irreconhecível, intangível, que você fica preocupado sentindo que você não conhece a pessoa. Mas a crítica é justamente que a pessoa, ela é muitas. Ela tem muitos comportamentos, ela tem muitas identidades. E é um problema porque ela nunca se abre por completo, nem mesmo para si própria. E aí, mexilhão, o que vocês acharam da minha ideia de maratona mexilhada? Vocês já assistiram esses filmes isoladamente ou até mesmo por acaso juntos? Quais são as maratonas que vocês mais gostam de fazer? E vocês fazem isso, maratona? Vocês têm alguma ideia, algum filme que vocês gostariam de assistir como uma maratona, mas não sabem por onde começar? Comenta aqui que, dependendo dos pedidos, eu faço aqui um vídeo especial para maratonar o seu filme, beleza? Até a próxima! Tchau!